Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo à TV Moshi. A gente estava aí uns 3 meses fora, vamos agora voltar a fazer mensalmente. Não é culpa minha, é culpa do Gabriel. Então depois vocês cobrem ele, né, Gabriel? Hoje eu estou aqui com dois amigos, dois clientes, que eu conheci como Você Se Cuida, né? Chegou até a gente como Você Se Cuida, que é uma empresa que nós vamos falar daqui a pouco. Mas antes de começar a falar da Você Se Cuida, eu queria saber de vocês dois qual foi a trajetória de vocês para chegar até onde vocês estão agora, né? Zé Ricardo, Marcos, quem vai começar aí? Vamos lá, Ricardinho. Vai lá, você que é Pode falar do Corinthians, você tá louco pra falar do Corinthians? A trajetória é longa, né? Boa tarde, é um prazer estar aqui com você, Mochi. E a trajetória realmente é longa. Eu comecei em 1984 na área de seguros, são já 42 anos, vou completar agora em junho. Mês que vem, agora em março, eu completo 62 de idade. E outro dia eu estava falando com o Boris, que é um amigo muito querido também, né? O presidente do Sincor São Paulo, quão grato eu sou para o mercado de seguros, porque eu consegui fazer uma carreira, na minha opinião, de sucesso, ajudei minha família financeiramente e de outras formas também, porque a gente cresce muito como pessoa, mas mais do que isso, eu encontrei um propósito, porque eu percebo que eu posso ajudar as pessoas através das soluções que eu comercializo, não só na área de seguros, mas também na área de serviços financeiros. Então, eu ajudo as pessoas e ganho dinheiro. É o melhor dos mundos, né? Então, eu sou muito grato ao mercado de seguros por isso. E agora, a criação do Você Se Cuida, que a gente vai falar bastante sobre isso, ela vem mesmo ao encontro desse propósito, que a gente percebeu que a gente pode fazer bem a muitas pessoas, sejam os profissionais corretores de seguros que vão distribuir essa solução, quanto o cliente final, né? E as famílias desses clientes. E a gente está criando um ambiente positivo que vai encantar muitas pessoas. E o próprio Marcos é um exemplo disso, porque eu fui fazer um convite para ele ser CEO da empresa, porque apesar de ter criado, né, a solução lá 1 ano e meio atrás, eu não tenho capacidade, na minha visão, de ser CEO de uma empresa. Eu sou um cara de vendas. Sim. E aí fui convidar o Marcos para ser o CEO. Ele olhou o projeto e falou, legal, mas eu quero ser sócio. Aí fui levar para outras pessoas, que ele mesmo me apresentou também, um advogado para fazer o contrato da SA. Eu quero ser sócio. Agência de marketing para desenvolver o branding. Eu quero ser sócio. Ou seja, todo mundo que viu o projeto se encantou. E os corretores que já viram também não estão distribuindo ainda, porque a gente não começou a parte operacional. Estamos esperando o Mochi funcionar. Falta o Mochi. Né? Você está falando aí do Hilton e do Bruno. Além do Hilton e do Bruno, um dos corretores que viram já se encantaram. Tá. O Bruno foi a mesma coisa. O Bruno não era do mercado de seguros, é um amigo querido há mais de 20 anos. Mostrei o projeto para ele, quis ser sócio também. E o Hilton, sim, esse eu tinha desejo dele ser sócio, porque ele tem um talento complementar de coisas que eu não sei fazer, que é processo. Ele é muito bom de processo. Ele tinha desenvolvido o Cubix da Univalores, que é uma empresa que eu fui fundador, né, e eu vendi a minha participação para a Alta Vista o ano retrasado. E eu queria muito que o Hilton estivesse nesse projeto e ele aceitou vir como sócio, como executivo também. Somos em 4 executivos, né? O Marcos como CEO, eu como diretor comercial, o Hilton em processo e o Bruno como sucesso do cliente. E o Hilton ele conseguiu dar uma ordem ali para a gente poder entender o que pode acontecer amanhã. Hoje a gente consegue resolver, até porque o Marcos é um cara muito criativo também. Mas o Hilton ele prevê algumas das falhas que podem acontecer no processo. Então, tudo isso está preparando um campo legal para eu poder agir no que eu faço bem. E o Marcos também faz, porque ele é muito comercial. Mas eu acredito que por esse tempo todo, né, 42 anos de mercado, eu vou ter um alcance muito legal, especialmente na distribuição no B, né, no B2B antes do C, né, no corretor, na assessoria. Então, eu estou bastante empolgado com isso. E você, quando começou em 84, começou com seguro já? Então, agora eu vou ter que alongar um pouquinho, porque essa história é engraçada, né? Não mostra muito o propósito, mas mostra uma oportunidade. Eu saí do Exército, aí eu estava já entrando no 3º ano da faculdade, e eu precisava arrumar emprego. 1984 foi um ano muito duro. 83 foi um ano duríssimo, 84 um ano duro de recessão. A gente vivia uma crise, né, inflacionária, não tinha emprego. E pela faculdade eu vi lá uma oportunidade no Banco Nacional. Fiz uma dinâmica, tenho uma facilidade para falar, sempre tive isso, e aí fiz a dinâmica e passei em primeiro lugar. E eles me deram uma oportunidade de escolher entre banco comercial, câmbio e a seguradora. E eu estou falando de mês de maio aproximadamente, eu comecei dia 10 de junho. Nossa, lembra dia. E eu escolhi sem nenhum propósito.
eu escolhi pelo salário. Certo. E o salário da seguradora era melhor do que o banco comercial e o câmbio, mas eu não sabia o porquê. É que o dissídio da seguradora já tinha passado em janeiro e o do banco era em setembro. E eu escolhi só pelo salário. E aí eu fui trabalhar na seguradora do banco, na área administrativa. Eu pagava comissões. Eu trabalhava no departamento de pagamento de comissões. E aí eu comecei a ver os vendedores de seguros, os caras ganhavam muito bem. Sim. Eu falei, é isso que eu quero fazer. Sim, me achei. Pertinho ali do final do ano, entrei na sala do diretor comercial, um amigo muito querido, Jair Ferreira de Souza, que tem uma corretora. E aí fui falar com ele e falei, Jair, eu quero vender seguros. Ele falou, sério? Por quê? Eu falei, porque eu pago comissão, eu vejo que os caras ganham bem, eu quero ganhar bem também. Ele falou, ó, eu estou precisando de um inspetor trainee e eu gostei da sua atitude. Sim. Mas pode não dar certo. E se não der certo? Falei, se não der certo, você me manda embora. Mas não tem chance de não dar certo. Eu vou vender para a terceira maior seguradora independente do país, na rede de agências, né, de uma empresa que é super bem vista. Vamos lembrar que foi o banco do Ayrton Senna. Tá. E eu, falo, né? Deixa comigo. Aí arrebentei de vender. Em 1985, vendi muito. Em 1986, me promoveram para gerente. Consegue imaginar? 22 anos, estava ganhando dinheiro. Nem 2 anos de atuação. Nada. Foi a pior coisa que eles fizeram na vida, para eles e para mim. Por quê? Eu era um bom vendedor e um péssimo gestor. 22 anos ganhando dinheiro. Esse é um erro clássico, né? Que a gente faz. Perde um bom operador, um bom vendedor, os dois, né? e ganha um péssimo gerente, né? São habilidades totalmente diferentes. Foi exatamente isso que aconteceu. O que eu fazia? Eu competia com a equipe. Era uma coisa horrorosa. Você não sabe vender, deixa que eu vou vender lá. Foi um horror. Foi um horror. Aí, em 1988, para me punirem, o que eles fizeram? Para não me demitir, eu ajudei eles, porque eu sempre gostei de seguro de vida, né? Depois que eu conheci, eu já me apaixonei por isso e eu tive a oportunidade de pagar uma indenização. Que isso muda a vida das pessoas, né? Totalmente. Todo mundo fala isso. Totalmente. Até uma história que daqui a pouco eu quero conversar, porque ela foi realmente marcante para mim e ela continua sendo marcante. E aí eles falaram, vamos criar agora a área de seguro de vida. A gente vai apartar, nós vamos fazer o que nos Estados Unidos é o Life and No Life. Tá. Então, vamos criar a área de seguro de vida. E eles me deram para fazer a gestão. Falaram, agora ele vai falhar e a gente manda ele embora. Aí eu arrebentei de vender. Voltamos uma equipe muito bacana e aí foi sucesso total. E aí acabei me apaixonando ainda mais por esse segmento que é incrível, que para mim é a base de qualquer portfólio de investimento, qualquer planejamento familiar. Não existe um bom planejamento familiar e financeiro se não tiver a base do seguro de vida. Você sabe, mas eu costumo muito falar, eu gosto muito de analogias. E essa analogia, para mim, é da construção de um prédio. Que a gente está agora aqui no WTC. E esse prédio é lindo. Sim. Agora, se você remontar para a época da construção, ele era horroroso. Por quê? Ele começou com um buraco no chão. Sujeira, pó. Não é? Esse buraco, o que era? A fundação. Eles fizeram um buraco para baixo, que era horroroso, sujo, para fazer a fundação para poder subir esse empreendimento incrível, que brilha ao sol. Ele é maravilhoso, mas ele era feio. O seguro de vida nada mais é do que essa fundação. Ele não é bonito, ninguém se orgulha de ter um seguro de vida. Você não vai jantar com um amigo e fala, pô, eu fiz um seguro de vida. Que bacana. Você fala até que você fez um investimento no exterior, ou que você comprou um imóvel, mas você não fala que você tem um seguro de vida. A fundação do prédio é isso. Só que em cima dessa fundação é que você constrói tudo. Então, por exemplo, as paredes, as lajes, elas são os investimentos que a gente vai fazendo durante a vida, que pode ser de curto ou médio prazo. O prédio pronto, já entregue, ele é o planejamento completo. É você ter educado os teus filhos, você ter construído o teu patrimônio e você ter dinheiro suficiente para ter liberdade financeira. Então, dá para ajudar o cliente a pensar nessa construção usando algumas analogias. E eu gosto bastante disso. Perfeito. Eu também comecei em 82, mas com o sistema em 84. Então, estamos ao mesmo tempo aí de mercado. E você, Marcos? Quando começou? 84 eu estava na faculdade. Você começou com o quê? Fala um pouquinho sobre sua carreira. Bom, na verdade, a gente tem uma empresa familiar, é uma indústria, né? E eu
eu fui trabalhar fora, eu não queria trabalhar na empresa da família durante um tempo, então nesse período eu fiz direito, então uma época eu fui estagiário, escritório de advocacia, aí entrei para o varejo, entrei para uma rede que não existe mais, chamava Lojas Glória, foi trainee lá, e passei foi o meu MBA na prática, porque eu passei por todas as áreas, né? Isso é bom, né? É ótimo. Muito bom, foi uma experiência incrível. Mas em 92, aí surgiu a oportunidade da gente fazer uma parceria com uma empresa dinamarquesa, líder mundial. A gente faz manequins, esses bonecos de vitrine. É uma empresa que tem 56 anos, é líder na América Latina, tem escritório no México, no Chile, tem representantes no Peru, na Colômbia, no Equador, no Panamá, e que é uma coisa inusitada, né? Porque você fala assim, a fábrica de manequim, né? Normalmente depois que as pessoas me conhecem, falam assim, nossa, tem manequim pra caramba, né? Aí que vê a quantidade de com cabeça, sem cabeça. De todos os jeitos, né? O manequim, ele é personalizado, né? Você faz um manequim, cada marca tem o seu manequim que representa o seu público, né? E isso a gente trabalha muito. É uma venda, não é uma venda simples, né? Porque não errar em manequim é fácil, mas acertar é difícil. Então você pode ter um manequim que seja, né, lá... que não vai valorizar o produto. Que não vai, então você precisa aprender a valorizar. Então isso a gente trabalha muito. Eu falo assim, vem conversar com a gente que você vai sair entendendo mais de manequim. A gente só faz isso. É uma empresa que ainda existe, né? Eu passei por todas as áreas, fui para o México, morei 3 anos no México, abrindo a empresa lá, desenvolvendo tudo. Abri na Colômbia, abri nesses países, mas no México eu morei lá para montar. Hoje é o segundo maior mercado nosso. E aí, depois virei o CEO da empresa e agora estou no conselho, não estou mais no dia a dia. Tá. Aí eu estava sossegadamente lá lá no Ciesp, onde eu sou hoje vice-presidente, e eu era diretor secretário. E aí o Ricardo falou assim, posso passar aí para tomar um café? Assim, claro. Né? E o Ricardo já conheço, né? A gente já conhece, ele é amigo da família da minha esposa há muitos anos, a gente já se conhecia. Quem não conhece o Ricardo? Não é? É assustador, Ricardo. Isso é bom. Isso é bom. E aí é bom que conhece e ele não é perseguido, né? Isso, eles falam bem, isso é um bom sinal, aí. né? Então, aí ele foi lá e falou assim, Marcão, você tem problema com plano de saúde? Eu falei assim, quem não tem, né? E aí conversamos um pouco lá, né? E aí no jargão das startups, né? Fala assim, qual é a dor, né? Que isso resolve, né? Sim. É tudo uns nomes novos para coisas antigas, né? Sim. A gente já fazia isso nos nossos negócios, né? Pivotar, né? O negócio não tá dando certo, você muda, né? Sim. Aí fica chique. Fica chique. E aí ele tava assim, você tem essa dor, né? Eu falei assim, né? Todo mundo tem, né? Porque é uma conta que não fecha. Cada vez mais, né? Você tem inflação médica, as tecnologias que acabam fazendo com que os custos médicos fiquem altos. Você tem que ir repassando isso, porque o plano de saúde ele tem que ser adimplente também, ele tem que dar dinheiro, né? É uma empresa. O ser humano com aquela péssima mania de ficar doente. Não é? Mas isso, Mocha, você veja, é o que a gente fala, assim, não é se, é quando. Sim, é perfeito. Porque você vai ter, que nem o problema o seguro de vida, né? Tá bom, assim, um dia você vai usar isso, cara. Né? Não tem jeito. E aí, a gente estava conversando, né? E ele me apresentou a ideia básica do Você Se Cuida, quer dizer, com essas coberturas, né? E ele falou assim, não é plano de saúde, né? Ele é um seguro de vida. Aí eu falei assim, Ricardo, beleza, mas o seguro de vida tem um pequeno problema. Você tem que morrer para receber, né? Não é seguro de vida, é seguro de morte, né? Aí eu falei assim, não, mas e o seguro de vida se você usar em vida? Eu falei assim, opa, aí é uma coisa que... Como assim? Aí falou das coberturas, né? Que a gente tem Aí eu falei assim, cara, isso é muito bom e uma democratização do acesso. Moxa, nós somos 220 milhões de brasileiros. Quem tem acesso a um plano de saúde, dos mais variados, né? Dos melhores aos mais básicos, aqueles que são do bairro, né? Que é ligado a são 50 milhões de pessoas. Eu estava conversando, inclusive, 50 milhões... Quase todos ligados à empresa. Quase todos ligados à empresa. Isso, e não cresce isso. Por quê? Porque
à medida que a empresa dá um benefício, depois ela não pode tirar. Só que a média dos reajustes dos planos nos últimos anos é em torno de 20%. Significa que em 4 anos, a conta da empresa dobrou de preço. Até antes, né? Que é 20 sobre 20. 20 sobre 20 sobre... Exatamente. Então, assim, mais ou menos em 4 anos, ela dobrou de preço. Perfeito. Se você não tiver sinistralidade, se você não tiver outras coisas que é para recompor a carteira. Então, o que acontece? Qual empresa consegue administrar uma despesa que dobra de preço a cada 4 anos? Você, eu não sei lá se você consegue passar cobrar um reajuste desse nos seus produtos. Você aceitaria? Então, exatamente. Não é? Gostei da ideia, viu? Vocês estão me abrindo a mente. Não é verdade? Sim. Então, esse é um grande problema. E hoje as pessoas físicas também não conseguem comprar. Não é todo plano de saúde. No mundo cada vez mais competitivo, o que você vê realmente são os preços tendendo a baixa, né? Embora alguns produtos sejam reajustados, a maioria das pessoas elas estão cada vez prestando mais qualidade, né, de forma mais rápida para conseguir reduzir custos. Se você consegue ter produtividade, né, é que isso até os próprios planos estão fazendo, né? A gente estava conversando aqui, o pessoal usando inteligência artificial para poder fazer uma previsibilidade, para que você, né, você tem os planos que estão com melhor desempenho, são aqueles que fazem um segmento em que você não repete exames, às vezes você não gostou do médico, vai em outro médico, aí esse médico pede os mesmos exames que você já fez. E aí agora os planos já têm como falar, olha, não, usa aquele que você já fez, entrega para esse médico, não interessa quem pediu, o exame é o mesmo. Então evita que você faça repetição. Então isso é diminuição de custos, isso tem que ser feito realmente, né? E que era uma coisa meio básica que não, sem controle, né? O que já dizia o Drucker, né? O que não é medido não é controlado. Então hoje a gente tem como processar esses dados, né? Mas aí foi isso, aí o Ricardo foi lá, não sei o que, eu falei assim, nossa, gostei, muito legal. Se você quer fazer um convênio aqui com o Ciesp, acho que as empresas vão gostar disso, porque é uma opção, né? Mais uma opção. Porque tudo tem, né? Né? Existe sempre, né, um chinelo velho para um pé cansado. Sim. Não é? Você tem aquela coisa que é a sua medida. Às vezes, o que não serve para um, serve para outro. Então, você tem que adequar. Você tem, né, acho que a grande questão aqui que o Ricardo fala quando ele fala que é um bom comercial é que você tem que entender a necessidade do seu cliente para ofertar a coisa certa. Então, são 170 milhões de pessoas com pé descalço. Não é? Então, para muitos, né, você se cuida vai ser aquela medida. Sim. Porque ele te dá uma tranquilidade. O que nós vendemos? Tranquilidade. Né? Você se cuida, essa ideia assim, é que nem a tua mãe fala, né? Eu brinco, eu falo assim, tua mãe, na hora que você sai de manhã, né, ela fala assim, você se cuida, meu filho, né? É aquele acolhimento, aquela preocupação que tem com o seu bem-estar. Então, você imagina alguém que, né, uma mãe de família em que os filhos dependem só do atendimento do SUS. Se tiverem uma doença, vão ter que entrar numa fila, não sabe como vão ser, quando vai ser. Então, você imagina o sentimento de conquista pessoal, de você conseguir pagar R$159 e tirar essa espada que está na sua cabeça, né, de que se você tiver uma necessidade urgente, você tem como ter um atendimento. Vai resolver a sua vida? Para muitos, sim. Pode ser que sim, pode ser que às vezes não, mas que vai te dar uma tranquilidade, vai minimizar, vai te dar espaço, vai te dar um tempo para você tratar isso de forma emergencial e depois planejar o segmento, né? Então, assim, né? Porque às vezes você tem doenças que são longos tratamentos e tudo mais. Mas quando você recebe impacto de um diagnóstico, não é só impacto psicológico, né? Aquele baque que você tem, né, da doença. Fala assim, a maioria das vezes você não está preparado. Vamos pensar que 80% da população brasileira hoje está endividada. Então você tem isso aqui, você tem uma necessidade, né, de um gasto de saúde, de onde que você tira? Então, não impacta só você psicologicamente, mas impacta a família e impacta financeiramente, porque aí junta a família para fazer vaquinha, para fazer exame, para fazer não sei o quê, porque o exame que você precisa fazer vai demorar, se for na rede pública, às vezes demora 3, 4 meses, e você tem uma coisa que é preemente, você não pode esperar. Então, você ter esse tipo de respaldo,
né? É super importante. E é uma conquista, né? Uma família que consegue adquirir isso, e o que a gente está fazendo é realmente um plano acessível, né? E que possibilita que as pessoas tenham esse acesso à saúde. Então, a gente vê, eu acho que é uma missão muito legal. Quando a gente fala com parceiros e tudo mais, todo mundo se entusiasma, porque é um negócio, mas ele tem um aspecto também social muito grande. Muito importante. Então, a gente tem que trabalhar de forma inteligente, e a gente está trabalhando muito, Mocho, com essa ideia do acolhimento, mas também o seguinte, um papo muito, muito, muito direto, muito franco, né? A gente não quer iludir ninguém. Então, a primeira coisa que a gente fala assim, não é plano de saúde, é plano de vida. Sim. Então, a gente quer ter um papo com as pessoas, fala assim, olha, com isso você pode contar, com isso aqui você não pode contar, com isso aqui você pode contar, isso aqui, e não insegurez, né? Em conversa, né? A gente entre nós, a gente sempre fala assim, explica isso aqui como se fosse para sua mãe, né? Como se fosse, né, para uma criança de 3 anos. Então a gente usa muita linguagem, usa muitos exemplos, né? Joãozinho caiu, não sei o quê. Ele precisa ser assim, né? Precisa, sabe por quê? Porque as pessoas, elas hoje em dia, né? Se você recebe um vídeo de mais de 3 minutos, você nem vê. Sim. Se você tem que ler alguma coisa, né? É comprido. Normalmente, se demora 5 segundos para carregar, você já fecha. Não é? Então, as pessoas estão com um problema de foco muito grande. Sim. Né? As pessoas. Então, você precisa ser muito direto e explicar. Às vezes, você manda uma coisa e fala assim: vai ter, olha, né, um happy hour no bar X, tal horas. E aí você faz aquela figurinha e manda. Aí a primeira coisa você fala assim, onde vai ser? Que horas vai ser? Onde vai ser? Não é? Não, então... Isso é uma brincadeira na internet, inclusive, quando alguém posta alguma coisa vendendo, todo mundo começa a fazer as perguntas de tudo que está no anúncio, que é uma brincadeira já conhecida. Na verdade, não é nem brincadeira, né? É a constatação de um fato. Não é brincadeira. Agora, o Marcos deu um exemplo muito legal, né? 170 milhões de pessoas não têm plano de saúde. Mas a gente precisa lembrar também que existe o SUS. Sim. E o SUS é incrível. É incrível. O SUS é o principal programa de saúde pública do mundo. Mas é óbvio que ele não tem recurso para atender todo mundo. Tem limitações importantes. Mas ele é realmente incrível. A gente não pode fazer nenhuma crítica a isso. Não. Então, o grande risco, ele vai ser coberto pelo SUS. Precisa fazer uma cirurgia, a pessoa tem câncer, o SUS vai atender. Agora, os pequenos procedimentos, exames e consultas, em algumas regiões principalmente, tem uma dificuldade. Sim. E essa dificuldade, ela é difícil de ser sanada porque é complicado mesmo, é muito grande. A gente está falando de um país continental, né, de 8 milhões de quilômetros quadrados, e a gente está falando também de 170 milhões de pessoas. E a gente também sabe que tem uma população que vai ser assistida. Né? A classe D, E, dificilmente vai conseguir pagar um plano de saúde ou de acesso à saúde, mesmo que seja barato. Mas tem aí uma faixa importante que a gente entende ser de perto de 50 milhões que conseguem pagar se a gente der uma ajustada no orçamento deles, porque o dinheiro até existe, ele está às vezes gastando mal com outra coisa, né, tendo um prazer imediato em vez de se cuidar melhor, e isso acontece mesmo até nas pessoas de alta renda. Então a ideia é a gente proporcionar para essas pessoas o acesso a um produto, uma solução que nem você se cuida, que vai melhorar a qualidade de vida dele. Eu queria até enfatizar o valor disso, né? São R$ 159 mensais. Isso. Porque é bom que a pessoa, durante esse podcast, ela vai entendendo o que vocês conseguiram colocar em R$ 159 reais. Cara, é sensacional isso. E é realmente uma coisa que cabe no bolso desses 50 milhões. E sabe o que é importante? Que eu acho que é uma coisa super importante, a previsibilidade. Porque um plano de saúde você tem questões como sinistralidade, você tem inflação médica, né? E aquela coisa que a gente fala, né? Em volta de 20%. Mas se você tiver sinistro na sua empresa, pode ser 80%. Já tive um caso na empresa que dobrou por causa de uma cirurgia de uma esposa de um funcionário. Então, dobrou. É isso. E no nosso caso, você tem a previsibilidade que ele vai ser corrigido pelo IPCA.
Então, assim, é 4% de inflação? É 4%. Normalmente, se você é funcionário, CLT e tal, né, é um valor que você consegue repor. Então, ele não é reajuste, ele é reajuste, ele é uma correção. Sim. Ele não é um aumento. Né? Perfeito. Então, isso dá previsibilidade tanto para as pessoas, como também para as empresas, que ela sabe que vai ser um aumento fixo. Então, isso é muito legal. Tem uma característica também que eu acho muito importante, né, Marcos? Que, por exemplo, essa população que não tem o plano e almeja ter o plano, eles vão ter um acesso à saúde, vamos dizer aqui, por exemplo, de pequenas empresas. Sim. Porque as médias empresas estão ofertando o plano de saúde em linhas gerais, né? Estão sofrendo, mas estão até precisando de uma opção, e a gente é essa opção, mas eles estão ofertando um plano de saúde. Mas as pequenas empresas têm muita dificuldade para isso. E a grande maioria das empresas no Brasil são pequenas. São. Né? Ou micro empresas. Então, quando a gente olha para essa população, ela é realmente muito grande. Mas falando mesmo das médias empresas, aqui eu quero falar de dois públicos. A média empresa, ou mesmo a grande empresa, se o funcionário sai da empresa, ele perde o plano de saúde. Verdade. E quando a gente fala do Você Se Cuida, ele continua já com as carências cumpridas num plano individual pelo mesmo valor que a empresa estava pagando para ele ou que ele pagava dentro dessa empresa. Então, ele continua com as proteções todas, com os serviços todos, pelo mesmo valor. Mas ao sair da empresa, ele sai, então, da empresa e continua direto com a Você Se Cuida. Exatamente isso. Ele pagando a mesma essa coisa. Opção, né? Perfeito. Essa é uma diferença importante. Isso é ótimo. E quando a gente vai para um outro público também, vamos falar, por exemplo, motoristas de táxi, motorista de aplicativo, colaborador doméstico. O famoso que trabalha por conta. Por conta. Mas aí é muito grande. Por conta de quem, né? Próprio. Por conta própria. Mas a gente vai falar aí da cabeleireira, da manicure, da vendedora de porta em porta. Para esse é mais importante ainda, né? Porque a gente pôs uma solução que é uma diária da internação hospitalar. Então, se você é um motorista de Uber, outro dia eu peguei um táxi, eu ando de táxi pra caramba, já vendi, Você Se Cuida um montão. Agora, quando eu vim o táxi é barato para você. Quando eu vim de táxi agora aqui, o cara falou assim, ele tirou foto da camiseta para ele depois procurar na internet, que ele adorou. Porque outro dia eu peguei um táxi, ele tava com dor na coluna. E o cara reclamando, assim, ai, hoje eu não vou nem almoçar, porque se eu levantar não consigo voltar para a cadeira. Assim, mas o senhor não tem plano de saúde, né? Eu falei assim, não sei o que. Eu falei assim, e se o senhor parar, só vai deixar de receber, né? Sim. Por isso que eu não paro. Eu falei assim, mas se eu tivesse Você Se Cuida, você podia ir se internar, não sei o quê, porque a partir do segundo dia você recebe R$700 por dia para pagar os boletos. Você para de trabalhar, mas os boletos não param, né? De chegar. Então é isso mesmo. Então a gente fez uma solução que para esse profissional, né? Pode ser motorista de aplicativo, táxi, massagista, dentista. São profissões que você parou de trabalhar, você parou de receber. Não tem um recorrente. Mas, né, o aluguel está vencendo, a escola das crianças, a internet, né? Então, é uma solução que a gente desenvolveu que é muito apropriada para esse público. Eu peguei uma lista aqui, eu peguei no site de vocês, uma lista de tudo que vocês conseguiram colocar dentro do 159. Eu não sei como vocês fizeram isso, mas tem cobertura de vida, exames e consultas presenciais. Presenciais a R$50. 60 mil pontos em todo o Brasil. Consultas online são 24 horas, né? Isso, telemedicina. Telepsicologia. E eu já usei, viu, a telemedicina lá, é legal, é boa. Telepsicologia, telenutrição. Telenutrição é para passar com a Nutri para acertar. Olha isso. Fala sério. Alguma ele emagreceu? Descontos de medicamentos. Isso. Bolsa internação. Isso. Renda hospitalar de R$700 por dia. Renda UTI. Isso, que é o dobro. 1.400, tem os limites, etc e tal. Bolsa cirurgia. Isso aí é o seguinte, se você for diagnosticado, tiver uma indicação médica que você precisa fazer uma cirurgia, né, que seja em hospital, mais de 24 horas de internação, aí você tem direito a essa bolsa. Aí tem uma série, tem todas as doenças, as coisas que você pode fazer, né? Mas é uma cobertura bastante ampla e você recebe R$30 mil para pagar essa cirurgia aí. Depois tem ainda despesas de saúde por acidente. Sim. Invalidez por acidentes, que isso é importante, né? E por fim temos aqui o funeral, né? Também. Bolsa funeral e o morte acidental. Tudo isso por 159.
sensacional. A gente tem uma espremida boa, mas é óbvio, né, que tem uma promessa importante para a seguradora de massificar isso. A gente tem como distribuir. É só deixar o Marcos rodando de táxi. Mas você sabe que os corretores que a gente vem conversando, eles estão muito empolgados também, Sim. porque eles precisam de uma solução diferente à que eles possuem hoje. Porque tem um público que é comprador de seguro-saúde e eles já atendem, mas tem um público que deseja e não consegue comprar, porque faltava essa solução. Eu acho que casou muito bem, porque né, a dor, né, a tal da dor. Então, a necessidade real e efetiva de um grande público que tem esse desejo, né? Basta dizer que nas pessoas que trabalham, o benefício mais desejado é o seguro-saúde. Verdade. Né? Então, hoje nós temos o apagão da mão de obra. Então, todo mundo quer contratar gente e não tem, né? E os pequenos, como disse o Ricardo, sofrem muito mais porque eles não têm competitividade, eles não podem adquirir um benefício. E esse é um benefício que uma papelaria com 4 pessoas, uma sorveteria com 3 sorveteiros, pode comprar, né? 159. E aí, em vez dele ir trabalhar na sorveteria do vizinho, ele fica lá porque aqui eu tenho um benefício. Perfeito. Né? Então, isso é uma ferramenta de retenção bastante grande. E acho que o nosso diferencial também, muito importante, Mochi, é o seguinte: você trabalha aí no mercado de seguro, né? Desde moleque. 42 anos. E o Ricardo também. Então, quando a gente pensou o produto, né, você tem uma parte, você tem a parte da frente, né? Como você que é do software, você tem o front office. O front-end. Né? O front-end e o back-end. Não é? O back-end. E aí, a experiência de vida e de profissional do Ricardo foi fundamental para que esse produto não seja somente atrativo para o nosso cliente final, mas também seja um produto bastante atrativo para o corretor, porque dá uma rentabilidade para o corretor e dá recorrência. Então, você cria uma carteira. Inclusive, deixa bem claro que, inclusive, na renovação, isso é importante. Então, a gente tava que é vitalício o produto. É vitalício. A gente estava falando isso com o Boris, né? Normalmente, os produtos um pouco mais baratos, eles têm um cancelamento muito grande, né? A experiência do cliente não é boa e ele cancela, né? O que a gente chama de churn. E a nossa preocupação é com a utilização. A gente quer educar essa população para utilizar no sentido da prevenção. Perfeito. Porque o brasileiro, ele infelizmente, ele não se cuida normalmente. Não se cuida. Bem, não se cuida. Ele não cuida muito bem nem das finanças e nem tampouco da saúde. A ideia é ajudar essa pessoa a ter uma qualidade de vida melhor. Por quê? A pessoa com melhor qualidade de vida é mais produtiva. Mais feliz. É muito mais feliz. Ela cria um ambiente... Saúde é tudo. É tudo. Saúde não se resolve com dinheiro, né? Não. Exatamente. E esse é o ponto que a gente está explorando mesmo. Porque se a gente consegue melhorar a qualidade de vida dessa pessoa, ela vai ter mais saúde para investir em educação ou em empreendimento. Ela vai render mais, ela vai ganhar mais dinheiro. Ela ganhando mais dinheiro, ela consome mais. Consumindo mais, a gente move a economia inteira, inclusive o governo, que vai gerar mais impostos. Sim. Mas ela vai consumir mais e vai criar riqueza na sociedade. Então, a gente entende isso também como um papel social importante no desenvolvimento das pessoas, porque a saúde é a base de tudo. Tudo. Mochi, você sabe como é que você arranca uma árvore com uma mão só? Você me contou esses dias. Não lembro. Enquanto ela é pequena. Enquanto ela é uma mudinha. Boa. A saúde é a mesma coisa. Todos os problemas, até os mais graves, se você identifica no começo, é muito mais fácil de tratar. Perfeito. Depois é muito mais difícil. É que nem a árvore, você vai precisar de um trator e às vezes você não consegue tirar a árvore. Então, a saúde é a mesma coisa. Só que quando você não tem acesso à saúde, você espera os sintomas se manifestarem. Vai ficando cada vez pior. Não é? Quantas Então, pessoas você... Ainda hoje a gente olhou uma senhora na rua andando com uma dificuldade tremenda. Isso não aconteceu do dia para a noite. Não. Claro. Foi piorando. Então, mas se ela tivesse, fala assim, se eu tivesse, né, uma consulta a R$50, eu entro no meu celular e vejo assim, eu tô aqui, né, na rua tal, não sei o quê, eu preciso de um ortopedista aqui do lado. Pumba, clicou lá, fala assim, tem aqui esses aqui, você marca amanhã, não sei o quê, 50, dá para você fazer. E aí, não, né? 50 é almoço.
Bom, tem almoço mais barato. Tem. Mas é um almoço. É um PF. Quando a gente fala de 159, ele está falando de R$5 por dia. É. Você consegue substituir uma outra despesa que café. seja supérflua por uma coisa que é importante. Café não que é muito importante. Então, mas dá pra você serrar de alguém. Né? Você consegue o café você vai no vizinho. Põe mais água. Você consegue, em vez de você tomar 5 num dia, você toma 3. Mas você consegue dimensionar algumas despesas. E outras são importantes, elas têm que estar naquela base, né, fundamental. Mas você sabe que uma vez eu assisti uma palestra do Gustavo Cerbasi, que ele é um grande... Sensacional. Então, o Cerbasi ele é de planejamento financeiro e tudo mais, né? E ele falou assim, gente, tem certos planejamentos financeiros que são muito simples, né? Se você for jantar na casa de um amigo uma vez por semana e não te fizer, né? Você está economizando, né? E um jantar a mais não vai custar nada para ninguém, não é? Então, ele falou assim, você tem certos aspectos que são muito práticos, né? Mas que no fim fazem, né? São 5... Tem que levar o vinho. Mas semana. Às vezes isso é verdade, mas às vezes tem despesas que não são necessárias. Os caras têm 3, 4 assinaturas de streaming, usa pouco. Hoje em dia tem que ter 6, 7. Ô, Ricardo, usando o teu nome aí como gancho, aquele negócio do cara que não fazer seguro de vida para não deixar dinheiro para o Ricardão. Isso ainda existe. Queria até contar a história do meu pai, que meu pai sempre vendeu seguro de vida, né? E ele, quando vinha com essa história, o que ele falava para o cara? Falava, quando você partir, a sua esposa vai ficar com seus filhos desamparada. O primeiro cara que aparecer na frente dela, ela infelizmente vai colocar dentro de casa para tocar a vida dela. Se você deixar ela amparada, ela vai colocar o melhor cara dentro de casa. E não o pior. Não por desespero. Não por desespero, porque então ela vai colocar um cara que vai realmente educar seus filhos. E eu achava esse argumento lindo, mas realmente ainda tem gente que pensa assim, né? Diminuiu muito já. Existe, obviamente, uma conscientização que o próprio Minha Vida Protegida, que eu tenho orgulho, né, de ser embaixador e agora diretor do Instituto. Então, eu quero até voltar um passo antes dessa resposta para falar do Minha Vida Protegida. Tá até na pauta aqui. Então, porque esse é um movimento incrível. 2 anos atrás, o Rogério Araújo, da TGL, que para mim é o maior nome em seguros de vida no país hoje, ele criou um movimento, que é o Minha Vida Protegida, com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância do seguro de vida. E também para capacitar o corretor de seguros para fazer uma oferta melhor. Até para não ter esse problema da abordagem que você acabou de falar. Né? Porque isso nada mais é do que uma desculpa esfarrapada. Sim. Vou deixar para o Ricardão. Isso é um absurdo e a gente vai falar mais sobre isso. Está aqui o Ricardo explicando sobre. Exatamente, eu tenho cátedra para falar. E o que acontece, né, com Minha Vida Protegida? Ele cresceu de uma forma, hoje já são 60 embaixadores e mais de 2.000 multiplicadores no país inteiro. Eu anotei isso aqui. Me explica o que é um embaixador, o que é um multiplicador. Boa. Você é um embaixador, né? Eu sou um embaixador. O embaixador é aquele que representa o movimento, hoje, Instituto. A gente formalizou, né? Então temos um estatuto, uma diretoria. Então o embaixador, ele propaga, ele representa, ele propaga a marca. Ele fala disso quase que diariamente. Ele representa mesmo o movimento e ele atrai novas pessoas. E o multiplicador é aquele que está aprendendo a vender o seguro de vida com qualidade, ou já aprendeu, e está também trazendo novas pessoas e levando a mensagem para a população que é consumidora. E aí onde eu quero chegar, né? Vou começar lá na pandemia. A gente percebeu na pandemia que somos falíveis. A gente já sabia disso, mas não era latente. E virou latente, né? Porque a gente viu as pessoas morrendo no nosso entorno. Então, o seguro de vida já vinha crescendo em 2 dígitos há muito tempo, superou a carteira de seguros de automóvel em 2017, mas ele continuou crescendo ainda de forma sustentável depois da pandemia. Olha a sua frase, superou a carteira de automóvel. Mas quantas pessoas, qual é o percentual da população? Vou falar disso também. Então, olha isso, porque o brasileiro sempre fez primeiro o seguro do carro e depois o resto. Exatamente isso. Quando fazia do resto. Mas a gente tem a impressão, Mochi... Repara como é absurdo isso? Passou o seguro do automóvel, gente. Pois é. Mas a gente tem a impressão que todo mundo faz seguro de automóvel. E é uma grande mentira. É verdade, é bem pequena parcela. Porque os seus amigos, meus amigos, amigos do Marcos, fazem.
Porque a gente, graças a Deus, está numa faixa privilegiada da população. Sim. Mas a maioria da frota não é segurada. Perfeito. E quando a gente fala de seguro de vida, e o Marcos está lembrando bem isso, apenas 17% da população tem algum seguro de vida. 5% da população tem seguros próprios, porque o resto são seguros das empresas. E quando ele sai Aqueles da empresa... aqueles acordos coletivos. Isso, exatamente. Eu até separei aqui que eu acho que é o seguinte, a gente tem 3 níveis. Primeiro, são esses que o cara ganha, que é Sim. aquele segurinho bem pequenininho, que por lei é dado, etc. Tal. Sim. Depois a gente vai para um que se chama de pacote estruturado, né? Que aí você tem coberturas combinadas, doenças graves e tal, e depois a gente vai para um planejamento, que aí é o terceiro e último nível, que aí o cara vai ter um consultor que vai preparar, né? Explica um pouco essa diferença do seguro. Então, e aí essa é a grande diferença mesmo. Quando a gente fala desse estruturado, que foi acompanhado por um profissional, a gente não chega a 1% da população. Não existem ainda 1% da população segurada no valor que precisa de proteção. Até porque isso muda. Muda. Muda na fase da sua vida. Enquanto Sim. você está criando as crianças, tem que pagar Faculdade faculdade, é não sei o depois quê. isso. Aí depois, Perfeito. né, você vai Para cada vai etapa da vida Porque você você- tem necessidades E diferentes. você vai construindo patrimônio também nesse período. Exatamente né? isso. E aliás, o próprio Rogério fala muito disso também, que a gente consegue, através do seguro de vida, quebrar um ciclo de pobreza de uma família. Porque quando você faz uma boa apólice de seguro, aqui eu não estou falando de muito dinheiro. Se a gente fala, por exemplo, de uma pessoa que ganha R$3.000 por mês, 36 por ano, se você fizer uma apólice para ele de 300, 400 mil reais, e essa pessoa falecer prematuramente, a família rompe um ciclo de pobreza. Porque esse dinheiro vai ajudar a fazer um estudo melhor ou comprar um imóvel. Quitou o imóvel e com isso ele para de ter aquela despesa mensal grande e mais alguma outra coisa, ele já muda de vida. É exatamente Porque ele, isso. ele passa, né, daquela faixa que ele lutava para sobreviver, ele passa para uma vida planejada. E quando eu falo, então, de indenizações adequadas, eu não falo de grandes valores. Eu falo do valor adequado para aquela pessoa. Sim. É Perfeito, óbvio, cada tem um gente, exatamente. tem gente que vai precisar de 10 milhões, tem gente que 300, 400 mil pode atender bem. Perfeito. Então, os seguros que existem hoje, por exemplo, nas convenções trabalhistas, como o Marcos bem falou agora, normalmente são de 24 vezes o salário. E às vezes eu estou entrevistando um executivo, ele fala, mas eu tenho um seguro aqui na empresa, né? Sim, claro, né? 24 vezes seu salário, que é um bom valor. Só que você tem um filho de 8 e um de 6. Daqui 24 meses eu falo acontece com com ele? quem, né? Para trazer o dinheiro para casa, porque o dinheiro Isso. acabou. Com o Ricardão. É. Então, sabe, mas é cultural. A gente ainda compra seguro, por exemplo, por cultura, né? Porque alguém fala que é importante, mas não por conhecimento. Ninguém faz a ideia, não desenvolve a ideia de quanto precisa verdadeiramente. Tem mais coisas ainda. Você falou ainda há pouco da cobertura de invalidez. E aqui eu gosto muito também de um exemplo. Importantíssimo. Esse exemplo, para mim, ele é muito fundamental. A diferença entre estatística e tragédia É quando é com você. é o lado que você se encontra. Perfeito. Porque só 1% da população fica inválido por acidente. Se você tiver no 1%, você Mas é o para 100%. 99% é só estatística. Sim. Até que não acontece com ela. Para 1% é tragédia. Sim. E é mais do que tragédia. Porque aqui tem a tragédia pessoal e tem a tragédia financeira. A pessoa está inválida. É uma tragédia. Só que aí ela adoeceu a família também. Sim. Eu Porque tenho um caso de um amigo que é exatamente isso. A família é muito difícil. E ele era o provedor, né? A máquina de fazer dinheiro quebrou. É E isso. agora a família toda tem que se desdobrar. Além de não fazer dinheiro, virou despesa, né? Sim, Porque não é pouco. cuidador, não sei Sim, o quê, todas exato. aquelas necessidades que O cuidador mudam. para quem pode pagar, mas, quem isso, pode, mas é. isso é uma Até minoria. para a esposa trabalhar é difícil. Pois Porque é. não tem que cuidar dele. Você adoece a família e, mais do que isso, você adoece principalmente as mulheres da família, que vão ficar cuidando. É. Se você tem uma boa apólice segura, você contrata os cuidadores e a família continua te dando amor, mas não precisa limpar você, te dar banho ou te dar comida na boca, porque tem um profissional para fazer. Então, por isso que é muito importante um profissional fazer a abordagem para ajudar o cliente a tomar uma boa decisão. Porque ninguém acorda de manhã e fala, nossa, hoje está um dia legal para comprar um seguro de vida, né? É. Isso não vai acontecer, né? Porque não tem o menor É sentido. igual o sistema de gestão para corretora. É a mesma coisa. Você O cara sabe. quer vender, mas não quer fazer gestão de nada. É isso, ele só vai perceber a hora que ele já perdeu totalmente o controle do negócio.
Vamos materializar um pouco minha vida protegida. Tem os embaixadores, os multiplicadores. Eu sei que tem cursos lá para quem quiser entrar e fazer cursos para aprender a vender seguro, né? São muitos cursos, se chamam de Universidade do Seguro de Vida. Vai ter um intensivão agora. Vai ter um encontro, né? Um congresso. Vai ter um congresso. Quantas pessoas? Um pouco mais de 400 pessoas. Mas deixa eu dar um passo atrás. Você está falando da plataforma. A gente tem horas, mas muitas horas de capacitação lá doada. É um mercado muito generoso. Esses embaixadores foram lá e gravaram vídeos. A gente tem várias oficinas, vários treinamentos que eu gravei, mas centenas. Eu vi esses embaixadores, alguns deles lá, são clientes nossos, pessoas ícones no mercado. Pois é. Então, centenas de embaixadores e multiplicadores gravaram as oficinas ou treinamentos de graça. E é uma coisa engraçada, porque eu estou capacitando supostamente um concorrente. Mas esse mercado é tão generoso e também tem tantas oportunidades que cabe todo mundo. Isso eu aprendi com o Boris. Uma vez eu falei, Boris, por que você ajuda tanto o pequeno? Ele se preocupa muito com o pequeno, né? E ele sempre falou para mim, você tem que ajudar o corretor pequeno, ajudar o pequeno e tal. Eu falei, Boris, por que se preocupa tanto com o pequeno? Ele falou, porque o médio e o grande, eles dão um jeito. Mas o pequeno precisa de ajuda. Quanto mais o mercado crescer, melhor para todo mundo. É isso. É isso. E se o teu concorrente for bom, ele te obriga a ser melhor. Perfeito. Você cria um círculo virtuoso nisso também. Se você tem um concorrente fraco, você fica burro. Essa é a grande verdade. Você acomoda. E você comentando agora, veja, são 60 embaixadores gravando vídeos. Cara, você tem experiência de 60 pessoas que são ícones do mercado. Muita coisa. Você não é que alguma coisa você vai tirar de lá, muita coisa você vai tirar. Fora aprender a vender, aprender o produto, você vai pegar lições de vidas ali que... São 60 podcasts. Não, com certeza. Isso acabou, né? O Marcos falou bem agora, né, do congresso. O ano passado, a gente fez o primeiro encontro do Minha Vida Protegida, que foi até lá no prédio do nosso escritório, no Nova Bra. E aí o Rogério tinha o sonho de fazer um congresso nacional. Óbvio que eu sugeri São Paulo, né, porque é uma praça que é mais fácil para todo mundo chegar. Combinamos num lugar icônico. O Rogério é de onde? O Rogério é de Belo Horizonte. Belo Horizonte. E olha que coisa bacana, né? Tá vindo gente do Brasil inteiro. Tá vindo lá o Eliseu, por exemplo, que é o criador do Superação Total. Ele tá vindo de Cacoal, Rondônia. Tá vindo o pessoal do Sul, tá vindo o pessoal do Centro-Oeste. No encontro já veio bastante gente de quanto é lugar. Tinha 170 pessoas do Brasil inteiro também. E agora são mais de 400. O Mochinho que é aí. eu espero que você vá mesmo. Vou fazer. E são mais de 400 pessoas. 2 dias de evento, dia 6 e 7 de março. É uma sexta e um sábado? É uma sexta e um sábado. A gente procurou também fazer no sábado para não tirar o profissional da rua 2 dias úteis. 2 dias, perfeito. Já são mais de 15 seguradoras ou empresas do ramo, mais a SP Negócios, né, que são patrocinadoras. Ou seja, a gente está tendo uma adesão muito grande do mercado que abraçou a gente, porque sabe o compromisso que a gente tem no desenvolvimento do profissional. Então, esse congresso, que é feito por nós, a gente não vai ficar ali ouvindo o que querem, né, que a gente venda para eles. Se você achar ruim, você reclama com o diretor de eventos. Que sou eu, coincidentemente. Aliás, eu estou sofrendo, mas estou adorando, né? Eu nunca organizei um evento desse tamanho. Muito trabalhoso. Muito trabalhoso. E aqui eu quero falar uma coisa boa e uma ruim das seguradoras. A ruim é, por muitos anos, as seguradoras criaram produtos para o corretor vender. Poucas seguradoras tiveram a ousadia, a coragem de ouvir o corretor, que é o elo. O corretor é aquele cara que está lá na ponta ouvindo o cliente. Existe uma desconexão, né? Exato. É incrível isso. Você está todo dia falando com o seu cliente, você sabe qual produto que ele precisa. Exato. Aí algum gênio na seguradora vai e faz uma alteração, você fala, não era isso. Acontece muito. Essa é a parte ruim. A parte boa é, as apólices melhoraram muito nos últimos 10 anos, muito. E a parte melhor ainda é que as seguradoras, na pandemia, tiveram um humanismo, tiveram um compromisso com a população inimaginável. Porque elas gastaram bilhões, mas bilhões de reais que não seriam devidos. Porque a pandemia é risco excluído nas apólices de seguro de vida. E todas elas pagaram indenizações por causa do Covid. Então, isso me deixou muito mais confiante no mercado, muito mais orgulhoso na minha profissão. E isso também ajudou o próprio corretor a
entender que o seguro de vida é bom, né, que paga a indenização mesmo, que é importante para o cliente dele e para ele também. Eu tenho um desafio muito grande, já falei com o Boris algumas vezes, o Rogério também empenha essa bandeira, que a gente tem perto de 150 mil corretores no Brasil. Eu duvido que 5% tenham apólices de seguro superiores a R$1 milhão. Duvido. E esse é um desafio, porque o corretor de seguros tem que primeiro fazer a lição de casa. Sim. Ele tem que fazer uma autoanálise, porque ele é tão falível quanto todas as pessoas. Exatamente. E ele, se ficar doente, tem um problema. Se ficar inválido, tem um problema. E se morrer prematuramente, a família tem um problema. Então ele tem que fazer essa análise, porque é impossível também você vender alguma coisa que você não comprou. Perfeito. Então esse é um desafio que eu assumi. Casa de Ferreira, espeto de pau. É isso. Então, nós já temos esse cuidado. Então. É verdade, é verdade. Marcos, então, continuando aqui, você faz parte do Minha Vida Protegida? Como apoiador, né? Como apoiador. Eu não tenho... Você vai nesse congresso? Vou, claro. Vamos lá, nós somos Vai me levar? Patrocinadores, nós somos. Vocês estão patrocinando. Vocês vão lançar o produto lá? Para os corretores lá, Para os corretores. Vamos cadastrar os corretores que quiserem. Vamos fazendo uma série de ativações que a gente vai fazer lá. Eu vou te falar, esse produto de vocês, eu trabalho muito com assessoria, fora os corretores. Eu acho que é um produto que eles vão vender facilmente. Eles vão se interessar muito. E a gente procurou contemplar mesmo a assessoria também, porque eles têm um papel fundamental, né, para catalisar, especialmente o pequeno corretor. O corretor mais estruturado muitas vezes não precisa de uma assessoria para alguns assuntos, e talvez para esse não seja necessário o estruturado, mas o pequeno corretor, para esse corretor, a assessoria tem um papel fundamental e a gente vai trabalhar com várias delas. Né? Você sabe, você está até participando lá do nosso planejamento estratégico, quer dizer, a gente quer dar todo o suporte, né? A gente até vai dar, né, a condição deles usarem lá aquela ferramenta sua, né, para que eles possam fazer o CRM, fazer o funil, né, fazer o acompanhamento. Então, a gente quer realmente, dentro dessa visão da própria experiência que o Ricardo tem de toda a vida dele, assim, o que nós podemos facilitar, trazer ferramentas para que esse corretor possa ser mais eficiente. Então, a gente está trabalhando toda uma série de formações, uma série de ferramentas, né? E a gente acredita muito que o nosso público é um público que não usa muito e-mail, mas usa mais o WhatsApp. Então, estamos desenvolvendo também ferramentas em que a gente tem uma comunicação muito fluida. E sempre incluindo o corretor. Sempre o corretor sabendo o que está acontecendo com aquele cliente dele, mesmo que as respostas, mesmo que o cliente entre em contato diretamente com a gente, que é normal, mas o corretor vai estar informado sempre, né? E em determinados passos, o corretor que vai estar fazendo esse relacionamento, mas mesmo que o cliente fale diretamente com a gente, o corretor sempre vai estar informado de tudo que está acontecendo. Porque a gente tem muito respeito e uma parceria muito forte com esse canal. A gente acha que, né? Inclusive nessas automações todas que eu vou falar daqui a pouco sobre elas, foi interessante assim, em cada passo da automação o corretor está em cópia. Isso. Sabendo, olha, aconteceu isso, tal cara pediu a proposta, tal cara assinou, tal cara está em análise, tal cara foi aprovado, foi recusado. Quer dizer, você está mesmo que ele não saiba que o segurado dele está utilizando, ele vai estar acompanhando. Vai estar acompanhando. Eu tive algumas sortes na vida, né? E complementando isso que o Marcos está falando, que eu fui estudar seguro nos Estados Unidos na década de 90, tive a oportunidade de conhecer Linha, depois o MDRT, no finzinho de 90, começo de 2000. E essa formação ajudou a eu pedir recomendações, porque isso é muito comum no mercado americano e era incomum aqui no Brasil. Então, os profissionais de seguros de vida ou de mercado financeiro aprenderam a fazer isso, mas o corretor, em linhas gerais, ainda não aprendeu. É uma coisa impressionante isso. Ele não pede recomendação para o cliente dele. E a gente montou uma estrutura lá de member get member para privilegiar o corretor, porque ele não vai precisar pedir recomendação para o cliente dele. A gente vai fazer isso. E essas recomendações serão do corretor. Vai entrar para ele, para a carteira dele. Sim. Então a gente vai ajudar ele a aumentar a base de clientes dele, até para ele fazer outras ofertas depois, porque é uma pessoa que não é cliente dele, vai vir pelo Cê Se Cuida e depois ele vai poder oferecer o seguro do automóvel, o seguro da residência e outras apólices de seguro. Porque essa é uma preocupação que a gente tem com o corretor mesmo. Inclusive no sistema de vocês, eu queria deixar claro aqui que
Quando um cliente entra e começa a solicitar o seguro, ele tem que estar já cadastrado com vocês como corretor. Sim. Não tem como prosseguir sem isso, porque tem um token lá e cada corretor ganha o seu link, né? Sim. De forma que sem esse link, sem estar validado lá, a pessoa nem começa. E daí que vocês estão comentando, para deixar bem explicado aqui, a dona Maria foi lá, contratou o seguro, que quem indicou foi o corretor Rogério. Né? Ela é segurada do Rogério. Sim. Passou pelo processo da Se Cuida, foi até o final. Aí a Maria indicou a Joana entra de quem? Pelo Rogério. Pelo Rogério. Exatamente isso. Porque essa é uma preocupação muito grande. Primeiro, para estabelecer uma confiança com o corretor. E depois também para formar esse ecossistema, né? Que é uma palavra bastante comum hoje em dia também, né? Ecossistema estão usando muito. Mas esse é um ecossistema ali que se retroalimenta. Por quê? Porque você cria esse ambiente favorável. Todo mundo, infelizmente, já tomou uma bola nas costas na vida. Sempre tem alguém que vai tomar teu cliente, isso acontece muito. Então a gente quer criar um ambiente que isso não aconteça. Muito pelo de contrário. confiança. Né? A base é isso, né, Marcão? É isso. Então, infelizmente, eu acho que chegaram algumas startups no mercado que elas vieram com uma outra visão, que elas não eram do mercado securitário. E elas vieram com uma visão, falaram assim, cara, nós vamos vender direto, não precisamos de corretor, etc. E a maioria delas evaporou, né? Porque hoje eu acredito, né, sempre acreditei, que a tecnologia ela só funciona, no caso startup ou não, quando ela está com um profissional da área de seguro junto. Porque o cara conhece o mercado. Então você pega a tecnologia, que é o que vocês estão fazendo lá, pega a tecnologia com o conhecimento, o know-how que vocês têm, e aí vocês vão e criam um produto X. Não é um cara que não conhece o mercado, achando que é só clicar aqui, fechar e acabou. A gente sabe que não é assim. Você foi muito feliz com isso, porque a gente assistiu muitos casos mesmo. Alguns conseguiram corrigir a rota, que estão tendo muito sucesso, outros realmente desapareceram. Perderam quantos milhões? Pois é. Eu estava falando com o Boris outro dia exatamente sobre isso, né? Por quê? O corretor de seguros, ele humaniza. Não dá para você substituir isso por tecnologia. A tecnologia é ferramenta. Se o corretor não tiver tecnologia, ele está morto. Ele não consegue administrar, não consegue escalar, né? Exatamente isso. Aí ele fica daquele tamaninho, porque é o que você consegue o limite administrar. Dele, né? É o limite dele, é um artesão, né, Marcão? É isso. Agora, só a tecnologia não vende. Não. A gente precisa dessa parte humana que o corretor representa, de interpretar o que o cliente precisa, né, de estar ao lado dele, de pegar na mão. Bom, vou falar mais uma vez do Eliseu. Eliseu mora em Cacoal, que é uma cidade que permite você fazer deslocamentos. Aqui em São Paulo é bem mais complicado. Sim. Para vir para cá como foi. Pô, outro dia, de madrugada, né? Ele falando depois, mostrou fotos, tudo. O cliente dele bateu o carro, ele saiu da casa dele e foi lá dar suporte ao cliente. Olha isso. Na esquina. Mas quase isso, né? Não era tão longe. Ouviu o barulho. Foi no muro dele. Mas é inimaginável para um corretor de São Paulo fazer isso. E ele consegue humanizar. Porque nessa hora ele mostrou todo o teu lado. E não precisa nem estar lá. O interior de São Paulo já muda tudo. Você vai aqui para Campinas, Ribeirão Preto, já muda tudo. Já muda. Pois o relacionamento. Muda. Você sabe que isso, por exemplo, a gente vê no próprio comércio, né? No comércio, fala assim, o negócio dos manequins, né? Há 15 anos atrás, meus amigos, Marcão, vende a sua empresa aí porque acabou, não vai ter mais loja, agora é tudo comércio online. Mas as pessoas não querem comprar online, né? Pode ser por conveniência ou por preço, você compra, mas aí apareceu outro preço, você esquece aquela loja, você não cria fidelidade. Porque as pessoas não precisam mais da loja para a transação, mas a loja ela é fundamental para a relação. Isso aí. Então, se você faz uma transação, você compra no online, você não quer nem saber e tal. Mas se você quer criar uma relação e a sua vida, você não pode transacionar, né? Tem que ser com alguém que você tenha confiança, que você sabe que aquilo que você está comprando é o adequado, que se você tiver um problema, vai ter alguém que vai, né? Uma pessoa que você pode falar. Então, eu acho que para o nosso tipo e o que a gente está buscando na CC Cuida é criar uma relação, porque a gente quer estar ao lado dessa pessoa na jornada da vida dela, nas diferentes fases, quer depois segurar os filhos, os netos, né? Porque todo mundo vai precisar disso em algum momento, né? Aquela questão não é do ser, né? É a questão do quando. Então a gente quer estar nessa jornada, e para isso você precisa ter uma relação de confiança, porque é longo prazo.
A gente não quer ser um negócio que você comprou ali e transacionar, né? Como fez o Ricardo lá, esse é o menor preço, vou clicar aqui. Não é essa. Nós queremos que o preço seja adequado à sua necessidade, que seja justo e que você possa usufruir disso. Então, acho que esse é o fundamental, é a relação. E para isso, esse corretor, que é uma pessoa que você... O corretor, né, ele é corretor do segurado, ele não é da seguradora, ele é seu representante. Isso. Ele representa os seus interesses. Perfeito. Então, a gente quer realmente ilustrar esse corretor de todas as nossas características e que ele fala assim, para o Ricardo isso serve. Não, pro Rafael, pro Gustavo, não serve, porque eles precisam, tem outra necessidade. Então, não é esse o produto. É porque o corretor ele vai ter na carteira dele a Se Cuida junto com milhares de opções. Então ele vai começar a vender planos de saúde, vai vender. E em determinados clientes vão falar: opa, esse cliente aqui é Se Cuida. Isso aqui se encaixa aqui. E é isso que a gente acontece quer. Com o a gente quer vender também. a gente quer vender o produto certo para a pessoa certa. Não queremos vender nada para quem não se beneficie disso. Mas falando de corretor e falando disso também, tem corretor que abraça uma seguradora e parece que é CLT. Né? A gente conhece muitos casos e a própria seguradora chama o corretor de corretor com o nome da seguradora. Mas tudo bem. Inclusive, ele manda para o cliente o site da seguradora já com o link que entra dele. Quer dizer, a marca dele nem aparece. Ora, você sabe, eu não faço seguro de automóvel, por exemplo, né? Nunca fiz. Meu negócio são produtos financeiros de seguros e de mercado financeiro, né? Envolvendo investimentos, né? Previdência, etc., consórcio, mas minha base é seguro de vida. Então, eu não faço seguro de automóvel. E eu consumo seguro de automóvel, então eu compro de alguém. O ano passado, eu peguei meu carro na concessionária, tem uma corretora lá dentro dessa concessionária e fez uma proposta incrível de preço. Incrível. Contratei o seguro com eles. Nenhuma vez durante o ano eles falaram comigo. Sim. Eles têm meu perfil. Eles sabem que eu tenho um filho adolescente, eles sabem que eu tenho um padrão de renda razoável, porque eu tenho um carro. Isso é uma loucura, cara. Trabalhar com concessionário é muito difícil. Mas isso quando custa para ele estar lá dentro, custa bastante. Depois ele tem uma perda na renovação gigante, porque ele não tem uma fidelização se ele não conversou com você. Na hora de renovar, você vai procurar teu corretor. Porque você estava lá no momento, ele te fez uma proposta indecorosa, você acabou fechando com ele. Mas na renovação, você não vai renovar com ele. Isso é quase certeza. Já não renovei. A transação versus a É relação. Exatamente o que ele está falando. Eu já não renovei. E essa corretora que pôs o cara lá dentro, pagou muito caro para ele estar lá dentro. E por que eu não renovei? Não fecha a conta. Eu já provei que tem coisa que demora 5, 7 anos para receber o que você colocou na frente, e mesmo assim você não recebe no final porque você vai considerando as perdas nas renovações. E você não recebe. Ora, loucura, né? Mas por que eu não renovei? Esse é um alerta que eu quero oferecer para o meu amigo corretor de seguros. Ele me ofereceu uma proposta de renovação 50% mais cara do que eu paguei o ano passado. Falei, vamos contextualizar. Meu carro era 0, não é mais 0, então ele vale menos. Sim, era para estar mais barato. Passamos um ano com uma inflação de 4 e pouco %. Eu não tive sinistro e meu perfil de risco continua o mesmo. O que justifica esse 50%? O RC estava baixo também? Não, o RC era o mesmo. Era 600 mil para danos materiais e 1 milhão para danos pessoais. Não mudou nada. Tá bom. Aí desligou, voltou 15 minutos depois, tirou 20% do preço. Falei, agora não faço mais negócio com você. Porque você já podia ter cobrado esse valor antes. Você tentou ganhar mais dinheiro comigo. Não vai conseguir nem o dinheiro original, porque com você eu não faço mais negócio. Você tira 20%? Tava te roubando. Claro! Não é? Não, é que a comissão é... se ele tirar 20, ele vai trabalhar na DA dele. Ele vai trabalhar no osso. É complicado. Eu não sei. O que eu sei foi o seguinte, vou falar em valores. Eu tinha pagado R$ 3.300. Quem tira 20%? Numa chiada dessa. Ele vai trabalhar no osso. Então, mas vamos lá de novo. Eu tinha pagado R$ 3.300. Uma seguradora grande, primeira linha. Ele me ofereceu 5 mil na renovação. Contestei. 15 minutos depois, me ofereceu 4 mil. E eu procurei outro corretor e fiz por 3.300. Ou seja, esse corretor não está me dando de graça. Sim. Certamente ele está ganhando seus X%. Então, o outro estava ganhando X vezes 3. Isso não pode acontecer, porque isso macula a relação com o cliente. E a gente está falando disso. Se é no transacional, tudo bem. Você perde, ganha, mas não é isso que a gente quer. E não é isso que eu quero para o corretor de seguros.
Eu quero que o corretor tenha uma carteira longeva. Não é essa a nossa filosofia. Não é. Mas eu não quero que não seja a filosofia do corretor. Por que a gente tem um índice tão baixo Mas é modelo de negócio, né? Essa seguradora, essa corretora aí, deve ter um monte de gente que aceita essa... Bem provável. Esse 50% aí. Aí você... É que eu conheço o mercado. Mas o que acontece hoje com o corretor de seguros, principalmente o médio? Ele não tem sucessão na empresa dele. Não é um negócio. Não é um negócio. É um profissional liberal. Exato. Ele viveu aquilo como se fosse praticamente um emprego. E ele para de trabalhar, o emprego acabou. E não é. Porque os filhos não se interessam por aquilo. Não tem equity. Mas por que ele não mostrou para o filho que aquilo é importante? É importante para o filho como profissão e é importante para a sociedade. O corretor, infelizmente, ainda não faz isso. Tem uma baixíssima sucessão nas empresas. E mais que isso também, se você tem uma carteira saudável, mesmo que você não tenha sucessão, porque pode ser que teus filhos não queiram. Meus filhos não quiseram. Meu filho mais novo, o mais velho é produtor de moda e o mais novo trabalha com música. Criei 2 artistas, né? E tudo bem, eu com o mercado financeiro. E tá perfeito. Vão ter pai rico, né, moço? Mas o que acontece? Eu estou criando mais uma empresa que tem valor de equity. Eu já tive a oportunidade de vender uma empresa 2 anos atrás, que eu era fundador, que foi a Univalores, né? Porque ela tinha equity. É uma empresa... Eu tô torcendo para você, viu? Mas essa eu não quero vender. Mas eu tô falando para o corretor, né? Se o corretor tiver uma empresa saudável e não tem sucessão, ele envelheceu, ela tem equity, tem valor. Não é um emprego que ele vai abandonar. Então, muitas vezes o próprio corretor não percebeu isso. Que se ele está no transacional, ele perde esse cliente mesmo, por preço. Ele não tem carteira. Ele não tem. Ele tem o negócio daquele ano. Então, e se ele tem uma relação com o cliente, são mais soluções, isso é outra coisa. E se ele tem uma renda recorrente? Sim. Aí é o seguinte, você tem, né, um faturamento previsto, que não depende de novas vendas. Você já tem né? Você está acrescentando. Então, isso é uma coisa que cria muito valor, né? E no caso do seguro-saúde, ele tem esse vitalício, mas como ele vai ter que trabalhar essa pólice eventualmente depois de 3 ou 4 anos, porque vai ter que mudar, ele pode até ganhar agenciamento de novo, mas ele pode perder a pólice. No caso do produto de vocês, ele vai ter um vitalício mesmo, né? Porque como o reajuste é pequeno, se o produto for bom e é bom, não tem o porquê o cara cancelar. Então ele vai realmente ter um vitalício disso na carteira. É verdade. E a gente procura também, não tem dinheiro na frente, mas tem comissões boas de mercado, né? Que é para privilegiar a construção da carteira mesmo. Isso, exatamente. A gente quer que esse corretor tenha mesmo uma vida ascendente, né? Porque a gente vai trabalhar na manutenção dessas apólices. Esse é o grande desafio, né, Marcão? Sim, o grande desafio é esse, né? A gente demonstrar para o cliente que pode ser... A gente, assim, seguro, você sabe, a gente faz para não usar, né? Sim. Melhor é você falar assim, nossa, paguei 10 anos isso aqui, nunca tive uma doença, não tive infarto, não tive câncer. Oh, que beleza, né? Eu brinco com os meus corretores, né? Quando eu faço seguro de viagem, eu volto, eu falo, não deu nada, como eu peço o cancelamento? Já é tarde. É bem isso. A gente faz para não usar, né? Lógico. Mas eu fiz um seguro de viagem há 2 anos atrás que precisou. Que eu fui esquiar, né? Velho, esquiar. Você esquiou também? Aí, eu saí resgatado lá da montanha, de ponta cabeça. Eu falo que é perigoso. Eu falo que é perigoso. Eu tenho fotos disso. Você tem? A minha esposa, né? Lógico que ela filmou, né? Mandou para todos os amigos. Eu acho que eu nunca mais esqueci. Assim, eu adorei, sensacional, mas é muito perigoso. É muito perigoso. Eu até tive que fazer um seguro específico, porque... É um seguro específico. Por causa do esqui. Pô, eu queria agora também passar um ponto que me chamou muita atenção, a parte tecnológica de vocês. Vocês têm uma pegada tecnológica muito grande. E na CC Cuida, vocês fizeram uma automação que está fazendo com a Moshi, né? Graças a Deus. Essa empresa é muito boa. Que, assim, é o sonho de todo corretor, né? Que eu vou passar rapidamente assim, porque é muita coisa mesmo, mas vocês cadastram lá o corretor, a assessoria, o cara ganha um link, esse cliente entra pelo link, faz tudo de forma automática, já valida tudo que tem que validar, se tem medicamento, etc. Ele já faz o negócio da DPS ali mesmo, já aprova, né? O cliente já recebe o formulário na hora, preenchido. Se tiver clean, né? Se tiver em ordem, já sai aprovado. Se não tiver clean, já vai para a seguradora, já abre ticket. O profissional de seguradora entra, solicita os exames, etc. Aprova ou não aprova.
aprovou, vai para pedir assinatura eletrônica, né? Automático. Sim, automático. O cara assinou, já recebe a assinatura, já emite a cobrança. Aí nós estamos com o cartão agora, depois vai entrar boleto e Pix. Né? Já emite a cobrança ok, já emite o voucher. Emitiu o voucher, o cliente já recebe, já está coberto. Está coberto. Então, a partir do momento que o cara pagou, caiu o pagamento, já está valendo. Isso aí. Aí vai para a seguradora. Já linka o voucher com a pólice. A pólice, recebe a pólice, gera os controles que vocês vão fazer. Ninguém pôs a mão em nada nesse processo, exceto se tiver análise da seguradora. Sim. Mas o corretor até aí só está acompanhando, recebendo comunicado, etc. Sim. Pode entrar no aplicativo, acompanhar tudo. Isso. Não é sensacional? É sensacional. Eu tô adorando fazer. E no final, aí tem essa pergunta, né? E aí, acabou o corretor? Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Não era o medo de todo mundo? Deixa eu falar duas coisas aqui. No processo desse todo automatizado, o cara não continua sendo fundamental. Fundamental. Mas o que a gente quer propor para esse corretor? Que ele tenha mais tempo para fazer novas vendas. Exatamente. Eu não quero que ele perca tempo. É igual bagagem, ou viagem que nós fizemos agora. Por que você tem que fazer o seguro de viagem do teu segurado? É só você falar, eu vou para a Europa 7 dias, 2 pessoas, tá aqui meu cartão, pegou. Não é? Sim. E quando que ele te liga, o cliente, na viagem? Ele te liga do aeroporto. Esqueci. É a última coisa que ele vai pensar. Não é? Então, esse tipo de coisa, porque você precisa ser o consultor para o cara, consultor para seguro de vida dele, o consultor para onde é melhor, porque o carro mesmo, você vai fazer o seguro, ele vai, Ricardo, esse ano não tá legal colocar nessa companhia que você estava. Né? Ele tem que ser o consultor, o papel dele. O corretor, ele é o especialista. É ele que entende. Você fala para ele, eu tenho esse problema. Ele vai achar o produto que é adequado para você. Quando eu vendia manequins, e eu vendo até hoje, mas quando eu vendia manequins, minha preocupação é o seguinte, por que o cara vai comprar o meu manequim e não vai comprar outro? Então, assim, tudo que a gente tem que trabalhar para descomoditizar o nosso produto. Tá certo? Então, assim, né, que o seu produto não seja um a mais, que você só vai falar assim, né, entra lá, não vejo valor nele, só quero dar um preço, né, que é a questão da transação. Não. Quer dizer, o que a gente tem que valorizar é a expertise desse corretor, né, como um cara que é o seu conselheiro. É o seu conselheiro que vai te guiar no melhor caminho. Por isso que coisas como Minha Vida Protegida são importantes. Porque o cara tem que ter esse conhecimento. Para ele transmitir conhecimento, ele tem que ter conhecimento. Então, a gente tem que capacitar esse profissional, né? Porque a gente não pode ser... Corretor ainda é legal porque ainda tem... Né, o cara tem que tirar SUSEP, tem que estudar, não sei o quê. Então, é legal. Mas se não é que nem aquele cara lá assim, virou vendedor porque não era nada na vida. Né? E eu vou dizer uma coisa, se eu tivesse que começar do zero, qualquer coisa, eu seria vendedor. Porque é uma habilidade fundamental. Eu sei porque eu trabalho no back-office da empresa e cabe pra gente fazer, né? Pô, vender é muito mais fácil, né? Não é, não. Pode não ser, é, não, né? mas é uma delícia. Eu amo isso. Né? Agora, a outra coisa que eu queria dizer é o seguinte. Eu adoro trabalhar. Eu trabalho desde os 11 anos de idade. Comecei lavando o carro. Mas a gente não te vê às 4 horas da manhã lá no nosso chat. Mas é exatamente isso que eu ia falar. Putz, é verdade. Eu sou workaholic, eu trabalho de sábado e domingo, mas eu também tiro minhas férias, viajo bem, a tecnologia ajuda, porque a gente pode ser alcançado em qualquer lugar, em qualquer horário. Mas é muito legal trabalhar com vocês dois. Porque vocês são muito apaixonados. Workaholic. Sabe que essa noite eu não falei nada? Pra não dar... Não, essa noite eu acordei às 2h30. Então, eu acordo 5h30. Quando eu acordo, tem conversa de vocês. Aí eu fui fazer essa pauta aqui pro podcast, voltei a dormir às 5 e pouco. Eu falei, nem vou falar nada no grupo. Porque a gente tem de tudo lá. Vai que a conversa engata. Vai que o Marcos vai querer testar formulário agora. Né? O Bruno acorda 4h30, mas ele vai dormir 9h30, né? Ele é meio atleta ali. Que loucura isso, né? Eu durmo tarde, eu durmo bem tarde, né? 1h30, mais ou menos, e acordo 5h30, eu durmo muito pouco. Mas esse horário eu tô off mesmo, vocês não vão me encontrar. Só que eu acordo e vocês estão lá conversando. Eu vejo conversas de vocês às 3 da manhã. É muito maluco isso, eu adoro ter gente. É realmente coisa de quem gosta, não é só
a profissão ou o trabalho, né? É de quem gosta. Sim. Criança, você fala, amanhã eu vejo. É, Né? é. Você realmente quer, fica... Bom, A esse entrega, filho assim, né, esse Mochi? filho assado, Você, né? você gosta de entregar. né? Eu gosto disso. Aí ontem o pessoal tava testando, tá todo mundo maluco. Falei, calma, gente, calma. Baixa a bola, Não, baixa a e bola. aqui, e aqui que é legal, ó. Ele achou que eu tivesse. Ainda bem que você não tava testando. Só falta. Porque Não, tava os três lá. eu não vou testar. Não, me dá graças a pronto. Deus. Eu quero o carro pronto. Não vem com essa história de pôr peça, não. Mas ele achou que eu tinha ido no Ciesp falar com ele para poder fazer uma parceria. Eu já estava indo para fazer uma proposta de trabalho. Mas por que eu cheguei lá? O Marcos é um cara muito ativo. Como ele estava no conselho da empresa, não tinha mais uma função executiva, estava só no Ciesp, o Ciesp não conseguia preencher essas 23 horas que ele trabalha por dia. Que é uma hora, acho que ele toma banho, né? Se ele vai trabalhando nisso. Umas 10 pessoas. Né? E a Alessandra é muito minha amiga. Né? A Alessandra, a esposa dele, é minha amiga antes de eu conhecer o Marcos. E os pais dela são meus amigos há 30 anos, porque eu sou rotariano há 30 anos e eu os conheci em Rotary. O Fernando Lúcio e a Deise fazem viagens para o grupo de Rotary. Eu sempre gostei de viajar. Já entrei logo ali no começo, né? Logo que eu entrei. Conheci a Alessandra depois. Conheci a Alessandra em 2003 e o Marcos mais ou menos em 2006, 2007. Ela falou para mim, eu fui almoçar com a Alessandra, ela falou para mim, Ricardo, arruma alguma coisa para o Marcos fazer, pelo amor de Deus. Nessa uma hora que tá sobrando ele tá se sentindo muito ocioso, isso faz mal para ele. Eu falei, deixa comigo. Se é para pôr alguém para trabalhar, sou eu mesmo. Se eu conseguir dar ainda alguma função que eu tenho que fazer, se eu entregar para alguém, tá perfeito. E a gente foi mesmo se completando, porque somos talentos complementares, todos. É óbvio que ele também consegue fazer coisas que eu faço, porque ele também tem essa veia comercial, mas ele é um cara de planejamento e estratégia extraordinários. Ele faz coisas de tecnologia que eu não tenho a menor ideia de como podem ser feitas. Mas aí tem o Hilton, por exemplo, que é um cara de processo. É uma máquina. Que ele é impressionante. Impressionante. Ele é muito inteligente. Ele antevê o cenário, mas não é o próximo cenário. Parece que está jogando xadrez. Ele já vê 2, 3, 4 jogadas para frente. Então, ele é um cara fundamental. E o Bruno, com todo esse carisma, essa preocupação de atender as pessoas, na área de sucesso do cliente, ele vai ser fundamental. Já está sendo fundamental, mas se tiver mesmo uma operação em massa, ele vai ser fundamental ali. Então, são todos talentos que conseguem compor uma empresa realmente produtiva. E aí eu vou poder ficar na Europa de férias. É o quarteto fantástico. Eu tô pensando só em me aposentar, eu sou o mais velho, pô. Não, o Marcos realmente está de parabéns, né? E é que tudo aquilo que ele conseguiu fazer sozinho, que o Marcos ele começou a usar umas ferramentas de IA, né? Quando eu cheguei lá, eu falei, você fez isso tudo sozinho. Eu nunca tinha visto alguém chegar onde ele chegou, né? Assim, sem ser programador, ele foi muito longe. A Alessandra foi viajar trabalhando e ele não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer. Exatamente. Pô, deixa eu começar a brincar com esse negócio. Quantos dinheiro você gastou ali? Olha, o primeiro foi de graça, depois no Lomba eu gastei uma graninha. Foi, né? Mas e agora eu vou fazer um novo, viu? De cuidado mental, já tô com tudo pronto. Não consegue parar, ele não para, né, cara? Que é legal pra caramba. É legal, muito legal. Então, em mapa mental tem o PNL, o que você estava falando de vocês complementarem, assim, é nitidamente, né? Lado esquerdo e lado direito do cérebro, né? É direito e esquerdo, na verdade. Que é isso, é a área de vendas e o back-office. É que quem como eu também sou como o Marcos, eu sou do lado esquerdo do cérebro. A gente até vende, mas não é a nossa pegada. Nossa pegada é o processo. Eu vendo, ele justifica, entendeu? É o processo, eu sou emocional. É o processo. Muito bem. Gente, para encerrar, eu queria, assim, que vocês quiserem comentar mais alguma coisa, mas eu queria que vocês falassem primeiro de vocês em uma frase, em uma palavra só, se definir. Quem que é o Ricardo em uma palavra, quem que é o Marcos em uma palavra, e a C se cuida em uma palavra também. Uma só? Uma só não, Não, senão eu ia mandar um Vai Corinthians. O Ricardo pode ser pro Ricardo. Ricardo vai Corinthians. Mas eu sou um grande Vai Corinthians. Boa. Sabe por quê? O Vai Corinthians não é o Vai Corinthians do time de futebol. É uma filosofia. Por exemplo, fechei um contrato grande. Vai Corinthians. É isso. Essa frase foi criada pelo Rafael Castilho, que é um amigo querido de muito tempo. Hoje ele é diretor no Corinthians, diretor cultural. Mas muito antes disso, isso foi na época do rebaixamento. Em 2008, né? Caímos em 2007, subimos de novo em 2008.
E aí ele criou esse jargão do Vai Corinthians. Porque é isso, tudo que é bom... Você sabe que tem momentos legais na minha vida que eu quero gritar Vai Corinthians, né? Olha lá, e a minha esposa tá do lado. Amor, deixa eu gritar Vai Corinthians. Não, fica quieto. Mas é verdade. Porque tem momento que só o Vai Corinthians que explica, né? Amor, eu quero gritar Vai Corinthians agora. E a gente tem uma grande comunidade. Pô, tava agora lá em Brasília, né, na final contra o Flamengo. 35 mil corintianos se locomoveram para ir para Brasília. Eu estava no Japão. Eu quero saber o que eles tomam lá para ficar pulando. Cachaça. Loucura, né? Que... Se parar, apanha. Tem isso, né? O incentivo é esse. A gente bebe um pouco. Mas ó, no Japão, foi o maior movimento humano em tempos de paz da história da humanidade. Mas 30 mil no Japão, parecia o Pacaembu. Ou seja, é um Vai Corinthians. Acabaram com o Japão. Eles tiveram uma experiência Tem um amigo incrível. que tem cada história. Não, e no metrô, né? Falar que o metrô lá, né? De Tóquio, todo mundo só fala, eu tô em Itaquera. Aqui, Não, e o metrô é muito silencioso no Japão. Eu já tinha Era, né? Eu tinha ido ao Japão antes, né, em 2009, e depois voltei, né, em 2008, depois voltei em 2012. E óbvio que foram duas experiências totalmente distintas. Porque a primeira eu vi o Japão como turista, então silencioso, limpo. E depois eu vi o Japão com a torcida do Corinthians. Foi muito maluco, porque eles não entendiam o que estava acontecendo, porque para eles é absolutamente incomum. Mas eu vi coisas do japonês, o japonês tirando a camisa do Chelsea e colocando a camisa do Corinthians. Porque eles se apaixonaram. Quero ser parte disso. Falando, Eu quero ser parte É disso. isso. Que loucura é essa? Tem uma avenida lá que parece a Champs-Élysées, né? Que Que é não o era medo de Metesano. apanhar, né? Pô, os caras da Gaviões fizeram uma faixa numa passarela, na faixa da Gaviões, e do outro lado tinha uma loja da Nike. Acabaram as camisas. Compraram todas. Que é uma coisa Sensacional, né? maluca. Ô, moço, acho que a Cê Se Cuida quer ser um Corinthians. Acho que é isso. boa. Quer ser um Corinthians para todo mundo, Paixão. para todas as torcidas. É isso. Né? Pô, mas não Mas pode se- não, você tem a sua palavra que vai definir você. Já Essa- pensou? Você podia ter mandado essa pergunta antes, né? Pra gente Ah, pensar. não, eu já sei qual pode ser a dele. É o meu Buzz Lightyear. Ao infinito e além. Muito bom, muito bom. E uma frase uma palavra para você se cuida. Essa Não, a gente quer ser realmente esse. Eu acho que essa certeza no momento incerto. Por isso que eu falei, a gente quer ser o Corinthians, mas quer ser uma paixão mesmo, alguém, né, uma empresa, na realidade, em que seja significativo para as pessoas e que traga alegria, que traga resiliência, né? Porque tem momentos, né, que nem você vai lá para a segunda divisão, não sei o quê, tem momentos ruins. Vocês não falaram uma palavra até agora que eu estou É. pensando desde o começo. A dignidade. Ah, com certeza. Porque o cara, quando ele tem um você se cuida, ele tem um É. plano, ele se sente digno. Sim. Porque tem situações na vida que o cara precisa e não tem onde correr. E às vezes, Não é? e às vezes não é para você, né? É para quem você ama. É isso. Isso. Que é pior ainda, porque a gente né? Você aceita muita coisa para você, mas não para quem você ama. É. Então você está incapacitado de poder prover, né, uma situação digna para quem você ama, é muito triste. Eu acho que se a gente ocupar esse espaço, nós vamos estar sendo, né, nós vamos estar cumprindo aquela nossa missão, aquela nossa ideia de democratizar o acesso à saúde e tornar a vida das pessoas mais digna, mais... Acho que isso Você quase que eu deixei passar uma pergunta que você me chamou a atenção agora. 14 a 65 anos. sem modificação por faixa etária. A entrada. Isso, Mas a depois entrada. tem a permanência. depois vem tem a aí. E vocês permanência. pensam no futuro ter algo para criança? Então, o Moço, seguro... nós pensamos até para pet. até para pet. Calma, não dá spoiler, tá ali na... Que são as crianças de hoje. É que hoje as apólices seguros não permitem, né, a entrada abaixo de 14 anos, porque a gente está falando de uma carteira de seguros de vida e não de Devida. seguro saúde. Sim. Mas é claro que tudo está num desenho Uma evolução, de né? médio e longo prazo que a gente vai evoluir. A ideia é essa mesmo. E você falou de dignidade, que é uma palavra que eu uso muito no meu dia, né, no meu dia a dia. Isso vai estar numa das palestras, inclusive essa palestra eu vou fazer no Congresso Minha Vida Protegida, sobre estratégias de planejamento.
Porque o planejamento, ele é, como eu falei da construção do edifício, ele começa com os seguros de vida, de acidentes, de doenças, né, de incapacidade, etc. Mas ele caminha pela construção do patrimônio e pela própria vida e chega no momento, perdão, da fase passiva da renda, que é a fase da dignidade. Quando você tem dinheiro para passar essa última fase, você é digno. Sim. Porque Perfeito. é muito legal você convidar teus filhos e teus netos para virem na tua casa para comer um churrasco, fazer um almoço, ao invés de você precisar ir morar com teus filhos. Perfeito. Então, porque isso é digno. De você ver uma pessoa, por exemplo, que era teu exemplo de vida, chegar na última fase Sim. precisando de você. Ficar uma fralda, às vezes. Exatamente. E tem mais do que isso também, né? Porque eu, graças a Deus, pude cuidar do meu pai enquanto ele estava vivo e posso cuidar da minha mãe. Eu não sei se meus filhos vão poder cuidar de mim se eu precisar, porque eles vão estar muito ocupados cuidando deles. A vida está cada vez mais cara, até porque tem coisas que a inflação médica, a inflação da educação, né, aumentam muito mais do que a inflação do país. E eles vão viver muito mais que eu. Ricardo, você sabe que, inclusive, né, nos Estados Unidos, hoje, essa geração que está vindo é mais pobre do que a geração anterior. Pois é. Então, você tem... Isso já está acontecendo em várias sociedades, que a última geração, ela não tem as conquistas financeiras que a geração anterior teve. E ela Então, tem um problema extra, né? Que é longevidade. Exatamente. Isso, A vai previdência, viver mais. cada vez é uma conta. Você tinha, né, tantos jovens pagando por uma previdência e hoje você não tem. No Brasil, aquela coisa que a gente teve, a pirâmide da idade, né? Nós ficamos velhos antes de ficar ricos. Pois é. Né? Alguns países ficaram ricos antes. A gente não exato, teve essa oportunidade. Então, meus filhos certamente estarão cuidando deles. E eles têm esse desafio da longevidade. E é isso também que a gente quer mostrar para o corretor de seguros. Nenhum planejamento está completo se você fala só de seguro. Você precisa falar também de construção de patrimônio, de realização de sonho e de dignidade na última fase. Porque o que acontece também, Mochi? Hoje a gente olha, por exemplo, eu falei agora há pouco de cultura e conhecimento. O brasileiro investe dinheiro por cultura, não por conhecimento. Por quê? Ele ouvia o pai dele falando, filho, você tem que poupar. E aí um cara inteligente pra caramba de marketing no passado, provavelmente na Caixa Econômica, criou a caderneta de poupança. Sim. Porque ele aproveitou o hábito de poupar, né, o verbo, com uma ação. Então ele criou a caderneta de poupança. Genial. E quando a gente fala para poupar, o brasileiro vai para poupança. Que pode ter algum mérito, mas é um péssimo veículo de investimento. E a gente tem R$1 trilhão na poupança e uma permanência média, que eu vou até estudar, mas deve estar perto aí de 13 anos. E a gente olha para a previdência privada, que é um veículo muito melhor para longo prazo, uma permanência média de 9 anos. Por quê? Porque faltou o profissional também para falar, você não vai mexer nesse dinheiro. Esse dinheiro não é seu. Esse dinheiro é do Mochi com 65. Você quer trocar o carro, você vai pensar outra coisa, vai fazer outro tipo de investimento em outro tipo de tempo. Porque esse dinheiro agora você vai permanecer para ter dignidade no futuro. Então, se o profissional de seguros tem a capacidade de fazer esse entendimento e o acompanhamento da jornada financeira do cliente, aí sim ele pode falar que ele está realizado. Porque ele protegeu, ajudou a construir o patrimônio, a realizar sonhos, seja de viagem, seja de levar o filho para estudar no exterior, né, fazer uma poupança em dólares, enfim, mas ele também ajudou esse cliente a cumprir a dignidade no futuro. O Emerson, que era meu sócio na Univalores e é um amigo muito querido. Ele é demais, né? Ele é uma pessoa maravilhosa. Não, o Emerson Soares, ele vai ser um dos palestrantes também, junto com a Mândio, falando de estratégias de consórcio. O Emerson sempre falou isso, né? Uma frase que para mim é marcante. Você tem duas dores na vida, a dor da disciplina e a dor do arrependimento. Na acumulação de longo prazo, é disciplina. Se você chegar lá na frente e não tiver tido essa disciplina, você vai se arrepender, mas é tarde demais. Então, é tarde demais. Não dá pra fazer seguro de vida depois você morrer. Exatamente. Né? Você não consegue voltar no você tempo. sabe que eu já tive amigo, 60 e poucos anos, ligou para mim e falou, moxa, eu não tô bem, tal, fui diagnosticado com algum problema. Como que eu faço um seguro de vida? Pô, olha só, ele esperou. Tá puxando. Estavam puxando ele quer fazer seguro de vida. Eu falei, não é assim, querido. Mas isso acontece. Olha, que loucura, né? Isso acontece. Isso acontece muito, é uma pena. Mas às vezes também a gente vive uma crise de oferta.
Pode não ter sido esse caso, mas acontece com muita frequência, né? E o Rogério Araújo fala sempre disso, né, com o corretor. A gente vive uma crise de oferta. Nós não fazemos uma oferta qualificada. O cliente não sabe a importância disso, por isso que ele não compra. E ele não vai comprar espontaneamente, ele precisa dessa ajuda. E esse é o papel do corretor. E aí acontece isso que você falou, quando a pessoa já está perto na iminência da morte ou doente, agora eu quero. Agora não pode. A gente compra seguro de vida com saúde, não com dinheiro. Isso. A gente paga com dinheiro. Faz seguro do carro enquanto não está batido. Exatamente isso. Então não adianta depois. E o seguro de vida é muito categórico para isso, né? É baratíssimo. O seguro de vida é barato. E por que é categórico? Porque o seguro do carro é C. Se roubarem, se bater. Seguro de vida é quando? É isso. Se a pessoa tiver uma apólice para chamar de minha, ela vai gerar riqueza para a família. Porque qualquer pessoa que tem uma apólice de seguro de vida e contribua regularmente para a vida inteira, ou seja, até o dia que morrer, vai gerar riqueza para a família, sem entrar em inventário, sem responder por dívida, sem ter tributação. É um veículo financeiro incrível. Não existe outro igual. Então a gente precisa ganhar essa confiança. Perfeito. Mochi, não deixa mais o Ricardo falar. Meu Deus do céu. Senão eu me apaixono, né? Quantos dias é o podcast? Eu avisei. Não, imagina, no congresso ele vai ter tempo lá. Vai. E eu não contei a história da primeira indenização, mas também não vou porque já é tarde. Fica Gente, por eu queria agradecer vocês por terem vindo. Do fundo do coração mesmo, foi um podcast maravilhoso, foi muito bom mesmo. Vou com certeza, vou no evento, né? Vai ser um prazer. Vou ser convidado, né? Vai ser convidado. Então eu vou. Mas eu vou te mandar o Simpla lá para você mandar o seu cartão de crédito. Ih, meu Deus. Eu paguei! Não, dá certo. Não, isso eu faço com prazer. É isso. Pessoal, queria agradecer vocês aí pela audiência. Nós vamos colocar na edição o site da CC Cuida no rodapé. O link, né? Visitem, contratem. Muito bom, muito bom. E prometer para vocês que a partir do próximo mês, né, Gabriel? Vamos ter 3 por mês, né? 2 por mês. Então, retomamos. 2026 começou. Obrigado a todos e até a próxima. Um abraço. Obrigado, gente. Obrigado, valeu.